Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pela sua TVL, o canal da comunidade. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o presidente do Poder Legislativo, vereador Mário Hildebrand. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é meu, Marcão. Obrigado aí, mais uma vez, a oportunidade da gente poder conversar com todos que nos acompanham, que nos assistem, trazer informações sobre o trabalho e execução do mandato e também o trabalho do presidente da Câmara. Então, vereador Mário Hildebrand, como está sendo essa sua experiência à frente do Legislativo como presidente da Casa? Na verdade, ser presidente é um desafio. Você precisa, além de conciliar a questão da demanda do dia a dia da Câmara de Vereadores para sua ação e sua atuação, tratando isso com todos os diretores e a mesa diretora, você precisa ainda construir ações e alternativas em relação ao seu próprio mandato. Então, o grande desafio é você conseguir separar o seu mandato de vereador das suas ações de presidente e elas poderem ter resultado. Primeiro, também é um grande desafio no dia das sessões em especial, porque também exige que você esteja lá, que você esteja 100% do tempo atento à sessão. Antes eu, enquanto vereador, costumava ficar a sessão inteira ali acompanhando a sessão, mas era diferente do que você ter que dar resposta muitas vezes quando você é questionado, um vereador pede uma parte, outro vereador questiona o regimento, então você precisa estar preparado também nessas coisas. Exige mais de preparação, exige mais efetivamente de programação nossa, mas sobretudo nos dá condições de executarmos, eu creio que um trabalho dentro de uma visão nossa de crescimento e de desempenho da qualidade do Legislativo. Além da agenda como parlamentar, tem a agenda da representação da Câmara de Vereadores, né? Isso deve ser uma correria também, né? Isso às vezes até é difícil de conciliar com a população, né? Porque as pessoas, as entidades, quando você vai lá visitá-los como parlamentar, também já te veem como presidente e como presidente já te dão demandas e como parlamentar te dão demandas. Então esse é o desafio. E às vezes por você ser presidente já há uma dificuldade em alguns momentos da própria população entender que o vereador não executa. E aí, quando eles falam com o presidente, acaba tendo uma visão ainda mais próxima de que o vereador é o que vai executar aquilo que é a necessidade ou a demanda da população, da entidade. Então, esse é o grande desafio de conciliar. Traz mais trabalho, mas é mais gratificante também. Você consegue desempenhar uma boa ação de aproximação com a comunidade. Ao longo desse seu mandato, você tem priorizado aí muitas visitas a entidades. O Hospital Santo Antônio por diversas vezes, Serene, Abada, agora por último, Cruz Azul, entre outras entidades aqui do município? Na verdade, eu tenho uma origem no meu trabalho. Antes de vir a ser secretário de Assistência Social, eu fui funcionário do Serene e até voluntário durante um período. E isso, de certo modo, eu acabei me desligando de 2005 para cá, mas de certo modo me trouxe uma série eu diria, o sangue da gente ainda bate pelas entidades. Eu sei como é difícil uma entidade se manter, eu sei como é difícil captar recursos, eu sei como é difícil ela conseguir vencer e superar as etapas do dia a dia e de divulgar o seu nome, as ações que ela desenvolve. Então, por isso eu tenho priorizado, inclusive nas visitas e nas ações, como essa semana eu fiz na Abada, de buscar ouvir quais são as demandas que eles têm, quais são as necessidades e tentar traduzir isso para a nossa ação enquanto parlamentar, na busca disso, às vezes na nossa possibilidade de vereador, mas algumas delas tentando interagir para que o Executivo possa corresponder à necessidade dessa entidade. O senhor tem batalhado muito com relação às demandas de hospitais aqui da nossa cidade, em especial o Hospital Santo Antônio. E uma delas é justamente aí a cobrança do repasse de recursos para a Rede Cegonha. É importante destacar, o Hospital Santo Antônio atende cerca de 92% dos seus atendimentos são SUS. Sim. São atendimentos feitos para quem mais precisa, para a nossa população. Então nós precisamos fortalecer o Hospital Santo Antônio. Hoje ele é referência na Rede Cegonha, que é uma ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde. E essa referência ele não consegue desenvolver bem porque o Ministério da Saúde, apesar de, através da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, ter credenciado o hospital, o Ministério não contemplou o hospital com cerca de R$ 1.300.000, previstos inclusive na Rede Cegonha, para ele se estruturar
para melhorar o atendimento materno-infantil, adequando o Hospital Santo Antônio mais ainda à perspectiva de humanização do parto, à perspectiva da questão do fortalecimento do parto normal, em detrimento ao parto cesariano, e aqui sem nunca deixar de avaliar e ter a certeza de que a cesárea, em muitos casos, é importante, necessária e deve ser usada, inclusive no parto, mas estimulando, fortalecendo, sem dúvida, o parto humanizado e o parto natural, que é o que a gente busca, buscando índices de primeiro mundo. Nós, nos planos de saúde, mais de 60% dos partos são cesárea. No SUS, menos de 50%. E, na realidade, o que o Ministério da Saúde preconiza é que seja em torno de 15% dos partos realizados no Brasil cesárea. Então, nós precisamos continuar brigando, continuar lutando para que a gente possa chegar perto disso. Por que a gente fala tanto em parto humanizado, parto de cesárea? Porque ele é extremamente importante, Marcão, na questão da perspectiva, inclusive, da qualidade de vida do bebê. O bebê, quando nasce num parto natural, existem pesquisas que mostram que ele tem uma receptividade maior em relação aos seus pais, ele tem uma afetividade maior. A mulher, quando ao parir no parto natural, ela tem uma perspectiva muito menor, inclusive de ter a depressão pós-parto e uma série de outros índices que a gente poderia aqui estar discutindo, que são importantes para a gente avaliar e avalizar e fortalecer. E aí, eu fiz inclusive na tribuna a cobrança nos últimos dias que o Ministério da Saúde assinou essa questão da Rede Cegonha e não passou esses cerca de R$ 1.300.000 para que o hospital pudesse melhorar ainda mais a estrutura que já tem. Falando nesse mesmo sentido aí na área da saúde, na área de parto, o senhor conseguiu aprovação aqui na Câmara de Vereadores de um projeto de lei muito importante para as mamães, que é o projeto de lei que garante a doula nos hospitais aqui da nossa cidade. O senhor tem acompanhado aí essa lei sua, se está sendo cumprida na cidade? Os hospitais em Blumenau já se adequaram. Talvez é importante só dizer que ela permite que a mãe que quiser, além de levar o seu marido, o membro da família, normalmente é o pai, né? Mas algum outro membro da família, se a mulher quiser, que já é lei nacional que garante isso, possa efetivamente também levar uma doula para acompanhá-la no parto. E o levar a doula não significa que ela vai fazer o parto, ela vai lá para ajudar a acalmar a mãe, para lembrar ela dos exercícios que ela teve, para lembrar ela que ela tem condições sim de ter o parto natural. Enfim, tudo isso é um trabalho que a doula desenvolve e que na grande maioria, quando as mães querem a doula, é porque elas já tiveram a doula presente nos vários meses que antecederam o parto e ajudou essa mãe a se preparar para receber ter o parto natural. E essa lei tem sido bem implementada, só para complementar, e os hospitais, em especial o Hospital Santo Antônio, já mostrou inclusive que além da presença das doulas estimular o parto natural, a própria discussão do parto natural promovido pela lei das doulas ajudou a diminuir o parto cesáreo em Blumenau. Vereador Mário Hildebrand, aqui na Câmara de Vereadores este ano, alguns parlamentares queriam discutir a possibilidade de aumento do número de vereadores na cidade de Blumenau. O senhor, através de discussão juntamente com os próprios parlamentares, o senhor trouxe essa discussão para a comunidade, através de uma audiência pública que foi realizada no Teatro Carlos Gomes. E no mês passado, esse projeto acabou sendo arquivado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o arquivamento desse projeto que poderia aí contemplar o aumento de número de vereadores aqui da cidade de Blumenau. Bom, primeiro, o debate democrático é extremamente importante e a discussão feita lá no Carlos Gomes trouxe uma visão de duas opiniões. Isso é real dentro de uma democracia, em especial em relação à definição de uma questão que eu acho central para a cidade, que é o número de vereadores, na qual a população teve a oportunidade de opinar. E fez esse debate a maior audiência pública já realizada pela Câmara de Vereadores, com 700 pessoas praticamente presentes, lá mais de quase 80 ou mais de 80 pessoas, agora eu não lembro os números, falaram, se posicionaram, trouxeram sua opinião. Isso foi importante para a garantia
da democracia. Claro que num debate como esse sempre tem os favoráveis e os contrários. E o grande desafio nosso numa democracia, e que talvez em alguns momentos teve uma compreensão equivocada, é as pessoas entenderem os favoráveis e até mesmo os contrários e cobrarem deles posicionamentos diferentes. Isso é democracia, dá a condição de cada um se posicionar, desde que seja com lealdade, desde que seja com verdade, desde que seja com a visão do porquê, não há problema nisso. E aí a gente constatou que houve, esse debate foi muito bem, apesar de alguns momentos talvez onde as pessoas se excederam um pouco, mas o debate foi muito tranquilo e deu essa possibilidade. E o resultado foi desse debate que as pessoas começaram a cobrar e houve um posicionamento efetivo da comunidade, de certo modo, contra o aumento do... Desculpa, não de certo modo, contra o aumento do número de vereadores e que trouxe toda uma discussão e um debate que esse projeto acabou através de um requerimento que no momento eu apresentei, até porque alguns vereadores sugeriram a retirada de assinatura e retirada de assinatura não existe no nosso instrumento do regimento, então nós fizemos um requerimento coletivo e eu fiz essa proposta. Se não me falha a memória, praticamente todos os vereadores da sessão que estavam naquela sessão assinaram, exceto um, e foi aprovado por unanimidade, foi encaminhado o projeto ao arquivo com presença dos vereadores naquele dia, garantindo assim que o debate teve o seu resultado, que foi o arquivamento do projeto. Você acredita que a população não queria o aumento do número de vereadores e ficou bem claro isso? Ficou bem claro, na grande maioria existiam pessoas sim, e isso é normal, que entendiam a importância dentro de uma visão da ampliação da possibilidade de outros segmentos na Câmara, mas ficou bem claro que as pessoas não queriam aumento de vereadores. Um outro debate com relação à Câmara de Vereadores é justamente com relação ao prédio da Câmara de Blumenau, com relação ao aluguel que é pago hoje pelo prédio da Câmara Municipal de Blumenau. Na semana passada, inclusive um edital foi lançado pela Câmara de Vereadores na possibilidade da Câmara de Vereadores adquirir um prédio aqui na cidade. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Vamos lá. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o presidente do Poder Legislativo, vereador Mário Hildebrand. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, amigos, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o presidente do Poder Legislativo, o vereador Mário Hildebrand, e nós estamos falando aí de assuntos de interesse da nossa comunidade. Falávamos no final do bloco passado sobre essa nova possibilidade da Câmara de Vereadores deixar o prédio de aluguel e ir para um prédio próprio. Inclusive, um edital foi lançado neste sentido na semana passada. E quais são os planos, presidente da mesa diretora? Então, a mesa diretora já tem discutido esse tema há um bom tempo. E eu quero agradecer a participação desse debate do vice-presidente, vereador Marcos da Rosa, do vereador Célio Dias, primeiro secretário, e do segundo secretário, vereador Marco Antônio Van Hoffs, que inclusive já está em ata, que nós discutimos e debatemos esse tema e foi, inclusive, uma decisão conjunta para que a gente lançasse o edital. Nós tínhamos a possibilidade legal, inclusive, de avaliarmos um prédio, acharmos que ele é o ideal, declarar de utilidade pública, claro, comprovadamente mostrando a necessidade daquele prédio, fazer a avaliação pela comissão da prefeitura, desapropriar e negociar com proprietários os valores, começar a pagar e ir para lá. Isso seria uma necessidade, uma possibilidade prática dentro da lei que dá essa discussão e esse debate. Mas nós, enquanto mesa, falamos e vimos que era importante fazer dois momentos. Um que a gente já acionou há uns 15 dias atrás, através de e-mail, e aí o setor de compras fez isso, acionou as principais imobiliárias, as que nós tínhamos o cadastro, por e-mail, mandando informações do nosso interesse em estarmos prospectando ou avaliando a aquisição de um prédio.
Então, essa é uma questão que a gente fez. Mas aí nós começamos a pensar, vou usar o exemplo do Marcão, né? Certo. Vai que o Marcão tivesse um prédio que se adequasse, mas ele não está na imobiliária, está só com o Marcão, que decidiu fazer particular. Então, vamos soltar um edital para informar para essas pessoas particulares ou até empresas que não são imobiliárias, que tenham prédios, edificações à disposição, para também oferecer para a Câmara de Vereadores. Então, foi essa ação que a gente teve. E até para ter a possibilidade de imobiliárias menores, que de repente não estavam na lista que a gente conseguiu, também apresentarem propostas de prédios. E isso é uma das questões que a gente fez. Mas talvez as pessoas perguntem, mas por quê? Né? Por que então agora vai se comprar uma sede se aqui já se tem um local que a Câmara está bem instalado, razoavelmente bem instalado, segundo algumas visões das pessoas, tem a condição de atendimento da comunidade? Bom, primeiro, porque nós estamos num espaço que não é nosso, não é meu, não é seu, é um espaço de alguém que nós vamos usar e teríamos que usar num contrato de 9 anos ainda, está previsto esse contrato. Mas a cada mês que nós passamos aqui, no valor previsto aí, atualizado, que vai ser nos próximos dias a atualização contratual, isso significa R$54 mil a mais, né, que nós vamos ter que desembolsar de recurso público para pagar algo que não é nosso. E a nossa visão, enquanto mesa diretora, nós fizemos uma conta simples, 54 mil vezes 12, mais o IPTU, chega perto dos R$700 mil. Esse valor vezes 9 anos dá 6 milhões e 300 mil reais, 6 milhões de reais para arredondar aqui. 6 milhões de reais é muito próximo de um valor que a gente pode estar adquirindo um prédio da Câmara de Vereadores. Com esse recurso que a gente ia pagar aluguel, a gente pode comprar algo para a gente. Em vez de desperdiçar um recurso público, investir ele num patrimônio da população, investir em algo que venha atender a necessidade das pessoas. Então, essa é a direção que a gente está trabalhando em relação a isso. A ideia é adquirir um prédio usado, quais as características, presidente? Bom, a gente tem discutido ali que ele tem um espaço de estacionamento de cerca de 90 veículos, aproximadamente 3.500 metros quadrados. E se é 3.400? É aproximadamente. mas eu tenho um prédio de 5.000 metros quadrados. Bom, talvez até um prédio de 5, 6 mil metros quadrados também seja viável comprar, dependendo do que é essa metragem quadrada, dependendo do que ele oferece e, claro, dependendo do valor. De repente, tudo isso possa ser adequado. Às vezes, um prédio de 4.000 metros quadrados. Então, dependendo a gente fala prédio, vamos usar uma edificação, não estamos falando um prédio, pode ser que seja tudo num nível só. Então, uma edificação que atenda isso, a gente está tão acostumado com prédio que usa esse termo. Pode ter uma edificação que atenda essa necessidade. E aí, com base nisso, vamos situar aqui que venham 5 prédios, né? Nós vamos divulgar, inclusive, logo na sequência, essa questão desses prédios, e aí vamos já começar uma avaliação prévia, mandar eles para a comissão de avaliação da prefeitura. Sim. Primeiro ver se eles se adequam, né? Vai para a comissão de avaliação da prefeitura. Com base nessa comissão, vamos dizer que o Marcão tenha o prédio e nos procurou. E esse prédio vale, segundo o Marcão, R$1 milhão. E a comissão de avaliação da prefeitura disse, não, o prédio do Marcão só vale 800 mil. Marcão, o que eu posso te pagar e discutir, negociar as formas de pagamento, parte desse valor. Não, eu quero 1 milhão, senão eu não vendo. Pois é, então, lamento, né? Está fora, eu não posso. Aí vamos para o segundo. O segundo, ele quer 1 milhão também. E a avaliação foi 1 milhão. Certo. Ou foi 950 mil. Vamos pegar aqui 950 mil. E, é 950 mil. Você aceita partir a discussão daqui? Não, eu aceito. Então, esse já vem. Aí, desses 4 ou 5 ou 6 que estavam, sobraram 2 ou 3. Ou até os 6. Aí, vamos fazer uma avaliação também e encaminhar para a Caixa Econômica Federal, que vai fazer a avaliação que eles têm hoje, um conhecimento muito maior, tem tabelas nacionais e vão referendar ou não esse valor. Pode ser que eles digam que o valor lá de 950 possa ser até 975, certo. Né? Ou pode dizer que não, ele até vale 1 milhão. E aí essa discussão vai ser feita e o valor base para o início da negociação é o valor
que a Caixa Econômica determinar, não é o valor que o proprietário quiser. Entendi. Bom, já existem alguns argumentos aí, por que não se compra um terreno, por que a Câmara não compra um terreno e não constrói? Uma boa pergunta, Marcão. Isso também é importante para esclarecer para as pessoas. Hoje, se nós fizermos um projeto de construção, até você ter o terreno, até você fazer o projeto, conseguir todas as licenças ambientais, leva no mínimo 1 ano. Né? E aí até você iniciar a obra e fazer todo o processo de obra, são mais 2, 3, às vezes mais tempo, dependendo dos recursos disponíveis. Isso são 4 anos ou vamos botar 3 anos, na hipótese mais redonda possível. São 3 anos. Esses 3 anos nós vamos continuar pagando aluguel. Esse aluguel representa R$2.100.000 reais que se perdeu, né? Que poderia ter pago o prédio próprio. E aí entra uma outra pergunta, mas o Marcão aceitou o valor de R$800.000 reais e esse prédio tem algumas adequações para fazer. Talvez o Marcão, quando ofereceu 1 milhão, teve a perspectiva de que o prédio estaria bom, mas a comissão disse não, ele precisa de uma reforma aqui, de uma adaptação aqui, de uma adequação ali, de uma pintura lá. Então, por isso, nós temos que reduzir o valor dele em 200 mil, porque é o valor no estado que ele está. Certo. E aí a Câmara, com certeza, dentro do valor, vai ter que investir um pouco para adequar ele à necessidade da Câmara e à necessidade legal, inclusive, para funcionar uma sede de Câmara de Vereadores. Pois é, presidente, mas nós, como o senhor mesmo colocou aqui, nós temos um prédio com 9 anos aí de contrato. Cortando, cessando esse contrato aí em apenas 1 ano, 1 ano e pouco, não ficaria uma dívida para a Câmara pagar depois? Não, o contrato fala claramente que a cláusula, infringindo qualquer das cláusulas rescisórias, são 3 meses de multa rescisória, 3 aluguéis. Então são R$150.000, R$160.000 que teríamos que pagar, que é muito menos do que os 2 milhões, ou melhor, os 6.300.000 reais que vamos pagar de aluguel até o final do contrato. E a legislação entende que isso é economia, que isso é bem aplicar o recurso público. Eu deixei de pagar um aluguel para investir em algo que vai ficar para mim, para a cidade de Blumenau. Muita gente, há alguns anos, inclusive, quando o prefeito Renato Viana construiu a atual prefeitura municipal, disse que era uma obra muito grande, né? Hoje se vê o quanto ela é pequena porque ela não atende à necessidade. Então, mas ele construiu ciente de que era, e hoje é um cartão postal, de que era necessário para a cidade e que precisava planejar a cidade em algo próprio, porque se ficasse na prefeitura antiga, o espaço é pequeno e já não atendia as demandas. Então, o que a gente pode trabalhar justamente é para melhorar essa questão do entendimento das pessoas que aquilo que nós temos e investimos em imóvel é que fica para a cidade. Né? Por que a Câmara não volta para a Prefeitura? Primeiro, porque seria o meu sonho, seria o meu desejo voltar para lá, porque nós deixaríamos de pagar aluguel e de despender recurso público. Mas isso não é possível, primeiro porque lá o espaço já está ocupado pela Secretaria de Obras, que a Prefeitura deixou de pagar aluguel em algum local também, e uma parte desse espaço foi usado para implantar algo que eu também considero de extrema importância, que está na fase de colocar os equipamentos, que é uma central de monitoramento para a questão de atender às necessidades de cheias e de preparar a cidade de Blumenau para ainda melhor atender a comunidade numa questão de desastres climáticos que infelizmente se abate sobre a nossa realidade. Ou seja, para a Prefeitura não tem como voltar mais. Infelizmente não tem. Diria de novo, o meu desejo seria isso. E também houve um crescimento do número de servidores efetivos nesse período, né? Nós tínhamos lá 25 servidores efetivos. Hoje nós temos 69 ou 70, não quero aqui, servidores efetivos na Câmara de Vereadores, que aumentou também o quadro profissional que o espaço antigo também não comportaria. Claro, se